Quando me perguntam o que é holding, é difícil responder essa pergunta. Aí você pode estar pensando, nossa, mas é o básico que um profissional especializado em holding deve saber. A questão não é essa, é que definir o conceito de holding juridicamente é fácil. Definir o conceito de holding, falando para leigos, é um pouco mais complexo. Até porque já existe um conceito errôneo na mente de algumas pessoas em associar a holding com uma pessoa jurídica. A holding é levar o meu patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica. Isso não é holding, isso se chama pejotização, que é você levar o seu patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica. Exemplo, quem tem imóveis de aluguel. Ele, em algum momento, ele faz uma análise tributária e ele identifica que os imóveis de aluguel ele vai ter uma redução da carga tributária se eles estiverem dentro de uma pessoa jurídica e não dentro de uma pessoa, e não acoplados a uma pessoa física. O imposto vai ser menor. Então isso é pejotização, isso não é holding. Holding é um conjunto de atos. Holding é um grande processo composto por etapas. Então a holding a gente consegue definir olhando de cima, né? Vendo todo o trabalho montado, então você consegue definir o que é holding. O conceito de holding ele é complexo porque ele envolve 9 áreas do direito. Eu prefiro dizer que holding, o que seria holding? Seria a materialização do amor que o patriarca e a matriarca têm pelo seu patrimônio e pela sua família, com o objetivo de harmonizar isso, o patrimônio e a família. Não adianta proteger o patrimônio e ter uma família desarmônica. Também não adianta ter uma família harmônica e um patrimônio desprotegido. Então o holding para mim é isso. É a materialização do amor daquele que com o seu suor construiu um patrimônio e não quer que esse patrimônio seja objeto de discórdia e de inimizade entre seus filhos. Mas também não quer que esse patrimônio seja objetivo da transformação dos seus filhos em filhos pródigos. Então, holding é isso. Quando a gente vai analisar, vai falar um pouco de holding e de inventário, em especial no Brasil, o inventário é tratado como regra. Na mente da maioria das pessoas, o inventário é uma regra, ou seja, todo mundo que falece e deixa alguma propriedade, algum bem, tem que fazer inventário. Regra. Está errado. Inventário não é regra. Inventário é exceção. O que é um inventário? O inventário é a ausência de um planejamento sucessório prévio, que a pessoa não fez em vida. Então, quando alguém morre, só tem 2 formas de transferir um patrimônio de alguém para outro. Diante da sua vontade expressa, então quando alguém tem um patrimônio ele transfere, seja doando, seja vendendo, ou com a intervenção do Estado. Com a morte de alguém, e esse alguém tem ali tem propriedades vinculadas ao seu nome, a vontade dele não é mais expressa. O CPF dele está extinto. A personalidade civil não existe mais. Então não há como transferir esse patrimônio para os seus filhos. Por isso, há a obrigatoriedade da intervenção estatal, do Estado. Então o Estado é chamado para fazer essa transmissão de propriedade, dizer o que vai ficar com quem tem a quota parte, quem são os herdeiros necessários, enfim. Isso é inventário. Então olha só, é como se a pessoa em vida dissesse assim, olha, eu não quero decidir como vai ficar o meu patrimônio. Eu quero que o Estado decida. É isso, inventário é isso. A holding não. A holding é a manifestação expressa e materializada daquele que construiu o seu patrimônio e ele vai dizer como vai ficar o seu patrimônio. Fazendo isso, não há mais a intervenção estatal. Quando ele falecer, por isso que não existe inventário. Ele demonstrou em vida, ele documentou em vida a sua vontade, então não há mais a necessidade jurídica da intervenção do Estado. Por isso que quem faz uma holding, como
planejamento sucessório, a família não vai precisar, quando ele falecer, de fazer o seu inventário. E já que a gente tocou no inventário, né? Quem está me escutando aí já viveu o inventário, direto ou indiretamente na família, sabe os percalços que ele traz. Mas a culpa não é do inventário, a culpa é daquele que se absteve de decidir sobre o seu patrimônio e entregou essa decisão para o Estado. E aí quando o patriarca e a matriarca não fazem esse planejamento, não criam regras, a holding, né? Ela é formada por um arcabouço de regras contratuais que tem força de lei. Quando ele não cria essas regras, os herdeiros vão tentar criá-las. O problema é que os herdeiros, eles têm pontos de vistas. Daí surgem os conflitos. Daí surgem as brigas intermináveis. Por isso que às vezes processos de inventário se arrastam. A gente vê hoje na mídia vários, o inventário do Augusto Liberato, o famoso Gugu, inventário do Chico Anísio, inventário do Mussum, todos esses grandes ícones do teatro, da música, enfim, que se absteram de fazer um planejamento sucessório, entregaram para o Estado essa decisão. Os conflitos aí começam a existir porque os herdeiros, cada pessoa é única, cada pessoa tem uma personalidade. E lembrando que não são só os herdeiros, as pessoas se casam, as pessoas têm cônjuges, filhos. E aí não passa mais a ser o ponto de vista do herdeiro, mas da família do herdeiro. E aí se estabelecem os conflitos intermináveis. E conflito dentro de um processo judicial significa gasto financeiro, óbvio. Primeiro que, dentro de um processo de inventário complexo, o herdeiro vai precisar de um bom advogado. E, obviamente, esse bom advogado é medido a sua competência, a sua credibilidade, o seu conhecimento, reflete, obviamente, no valor dos honorários. O patrimônio começa a se deteriorar. Por quê? Porque parte dele vai ser usada para pagar despesas processuais, impostos, honorários advocatícios. Esse é um problema do inventário, o problema financeiro, mas não existe só esse. O maior problema do inventário, do meu entendimento, é a desarmonia, que nunca mais volta a se harmonizar. Essas inimizades que são construídas por divergências de pontos de vista. Quando a gente vai ver, nenhum deles tem a verdade. Tem pontos de vista, mas essa briga constante e diária vai apagar o brilho familiar. E aí vão ficar inimigos. Então aquele patrimônio, fruto de um suor, de uma dedicação dos pais, se torna um instrumento de desgraça na vida dos herdeiros. Então, do meu ponto de vista, a grande importância de uma holding é essa. É óbvio que ela tem uma economia financeira gigantesca, mas o maior benefício de uma holding é manter a harmonia familiar. Então, quando nós vamos definir a holding, o que é holding? Para mim, Eduardo Campadelli, o que é holding? Holding é a materialização do amor de um pai e de uma mãe que suou durante décadas para construir um patrimônio e que deseja proteger esse patrimônio, porque esse é o objetivo, né? Quando você deixa patrimônio para os seus filhos, o objetivo seria o seguinte: não gastar esse patrimônio, mas aumentá-lo, para que quando cheguem os netos, isso esteja maior, para derrubar de uma vez por todas aquela regra, principalmente do nosso país, né? Pai rico, filho nobre e neto pobre. Isso, por que existe essa regra? Pela ausência. O grande motivo dessa regra é a ausência de planejamento sucessório. O pai rico, que não constrói um planejamento sucessório, deixa uma discórdia para os filhos que começam já no próprio inventário a deteriorar o patrimônio, e esse patrimônio vem para a família sem brilho, vem para os herdeiros sem brilho. Então vem com apenas o significado de valor patrimonial. O sentimento intrínseco que fica no coração dessas pessoas é de gastar o mais rápido, de ficar livre disso. O filho nobre, que é aquele que ainda vai ter uma boa qualidade de vida, porque ainda tem esse patrimônio, mas já não vai deixar mais nada para os seus filhos. E aí vem o neto pobre. A holding vem para quebrar isso.
E ela quebra isso quando o pai e a mãe criam regras. Quando eles falecem, não há a menor possibilidade de discussão de pontos de vista, porque existe uma lei para ser aplicada. Um exemplo simples, né? O pai que deixa uma propriedade rural e tem 3 filhos. Às vezes 2 filhos se tornaram médicos e um dos filhos não estudou, ficou ajudando o pai na administração dessa fazenda, inclusive ajudando a pagar a faculdade dos irmãos, a construir o futuro dos irmãos. E aí quando esse pai morre, uma das primeiras discussões, se não existir uma holding, é o que vai fazer com essa fazenda. Vai vender? Vai deixar o irmão administrando? Pronto. Nós vamos ter uma resposta para isso. Uma família coesa, harmônica no inventário é exceção, é raríssimo de se encontrar. Possivelmente o juiz vai determinar a venda dessa fazenda. E aí o irmão que ficou lá a vida inteira, décadas, se dedicando à fazenda, vai ficar com dinheiro. Mas ele não sabe fazer outra coisa. Agora olha a diferença de um pai que enxerga isso em vida, constrói um planejamento sucessório, determinando, exemplo, né? Colocando uma cláusula de inalienabilidade nessa fazenda, impossibilitando ela de ser vendida, e que o irmão que entende do negócio que está lá há décadas vai ficar na administração, e os frutos, o lucro, o faturamento dessa fazenda obviamente vai ser repartido entre os irmãos. Quando esse pai falece, não há possibilidade de um dos irmãos falar vamos vender, porque eu tenho 1/3 nessa fazenda. Não porque tem um planejamento sucessório prévio construído. É uma holding. Então esse é o grande objetivo da holding. O objetivo da holding é manter essa harmonia familiar, não deixar o amor acabar. Sabe, a função de um pai não é construir patrimônio somente. A função de um pai é amar os seus filhos e, obviamente, que esse amor entre os irmãos, entre os filhos e os netos, que ele se propague. A holding não coloca amor no coração dos herdeiros, óbvio, mas a holding evita que o ódio se instale na herança. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. O mais importante, se inscreva no canal, se cadastre lá no sininho para que você possa receber os novos vídeos semanalmente do canal. E se ficou alguma dúvida, alguma questão mal esclarecida, deixa aqui embaixo do vídeo a sua pergunta que a gente responde o mais rápido possível. E obrigado pela sua atenção.